gente anunciou desde o início do programa a vinda dele. Estamos aqui no nosso café especial recebendo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias, e é muita coisa, hein, responsabilidade grande. Muito bom dia, ministro. Bom dia, bom dia. Tem alguma preferência? Como é? Desenvolvimento social, assistência, combate à fome. E família. E família. Tem algum calcanhar de Aquiles? Tem alguma preferência? Veja que é tudo sequenciado. Primeiro tem que olhar a família de forma integral para primeiro combater a fome, mas a forma mais segura para a sustentabilidade desse combate à fome é a superação da pobreza, né? Garantir que a pessoa, pelo emprego, pelo empreendedorismo, possa produzir seu alimento, possa, não é, garantir dignidade aí para a sua família. Então, a gente trabalha, na verdade, um modelo que hoje ele é referência para o mundo. Veja que o presidente Lula, ali na presidência do G20, colocou o Brasil. A gente não pensa que é fácil colocar os 20, os 20 países mais ricos do mundo para discutir fome e pobreza. Sim. Num conceito que é correto, todo mundo no planeta inteiro que superou a fome e a pobreza foi ajudado. Então a ideia é que os países mais desenvolvidos possam ajudar os países em desenvolvimento. Por isso, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Além de ministro, o presidente me colocou lá para ser o presidente representando o Brasil na co-presidência junto com a Espanha dessa Aliança Global. Ministro, o senhor foi governador do Piauí, né? Nosso estado irmão, nosso estado vizinho ao estado do Ceará, né? E com várias análises positivas, avaliação muito boa do seu governo, inclusive eleito em primeiro turno. Isso lhe credenciou a assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, combate à fome, justamente por conta de políticas públicas aplicadas lá no estado do Piauí, que hoje vira referência, né, na questão do IDH. Pois é, eu tive esse privilégio de conviver ali já no primeiro governo do presidente Lula. Aliás, a Catiúcia me dizia aqui que eu tive o privilégio de recebê-la lá no Piauí. Sim. No primeiro em 2003, mandato, no lançamento do Fome Zero. Programa Fome Zero. O presidente Lula pegou todos os ministros e fez uma agenda em Teresina. Ali, pra você ter uma ideia, ele entregou naquele dia, Catiúcia, um cartão do Fome Zero. Eu insistia com ele, presidente, esse nome não é bom. Tem que mandar com um cartão, com o nome Fome dentro do cartão, né? E se incomoda. Depois, mais na frente, mudou o nome para Bolsa Família. Sim. Né? E esse cartão foi entregue para um garoto de uma família de uma cidade chamada Guaribas. Era a cidade mais pobre do Brasil, Piauí mais pobre do Brasil, e aquele garoto, ele recebeu essa carteira, esse cartão, e veja só, ele hoje é um advogado formado, casado com uma advogada, a partir do Bolsa Família. Pôde estudar a partir da educação. A cidade dele não tinha ensino médio, nós levamos, hoje tem inclusive ensino superior. Então, essa mudança ela aconteceu, né, para aproximadamente 16 milhões de brasileiros que, pela educação, pelo emprego, superaram a pobreza de lá para cá. Então você foi testemunha ali de um momento especial do Brasil. Para situar o telespectador, o ministro está fazendo referência estávamos conversando em off aqui antes da gente entrar no ar, né, Miguel? E aí eu pontuei com ele que eu tive a oportunidade de fazer a transmissão ao vivo, um programa de 1h30 da primeira visita do presidente Lula ao Nordeste e o lançamento do programa Fome Zero. Corretamente. E na época ele já era o governador do Piauí. E aí nós estávamos conversando. E ela lembrando que eu estava bem novinho. Novinho e maguinho. Não que o senhor esteja... Mas olha... Novinho e bem maguinho. Eu vou lhe dar aqui uma notícia boa que eu sempre digo aos meus amigos. Olha, o segredo é que a gente não envelhece, a gente acumula juventude. Sim. O senhor era muito jovem, né? Naquela época, enquanto governador. Eu tinha 40 anos. Bem jovem, bem jovem. Com meus 63. E aí, né, pegando esse gancho, já que o senhor fez questão de pontuar, eu lhe pergunto, o senhor naquela época, no lançamento do Fome Zero, era governador do Piauí, o estado em que o presidente fez questão de ir lá pela primeira vez no Nordeste.
Hoje o senhor é ministro e o senhor tem no peito o combate à fome, né? Exato. E aí, como é que essa viagem, né? Essa viagem nostálgica, o senhor vê o lançamento lá no Piauí e hoje o senhor enquanto ministro. O que passa pela sua cabeça? Poxa, é uma longa história. São anos, quantos anos de lá para cá? São 22 anos. 2 anos, vai fazer 23 agora. Catiúcia, primeiro, o presidente do Brasil, ele viveu a experiência, nordestino também, aqui de Pernambuco, a experiência da insegurança alimentar. Amanhecer o dia e não ter a certeza, não é, de uma xícara de café, uma pamonha, um beiju, ou seja, uma alimentação também ali de uma família pobre, não é? E eu também tive esse mesmo privilégio de viver no meu Piauí, um estado que doía muito quando a gente chegava em outros lugares, vinha aqui em Fortaleza. Você é da onde? Do Piauí. Piauí, o lugar mais pobre do Brasil. Então, todo mundo fazia questão de pontuar. Aquilo era uma pancada, porque muito jovem eu passei a conhecer o estado inteiro e ver que Deus tinha colocado a natureza até mais favorável que outras regiões do Brasil. Então, veja, quando o presidente Lula me convidou, eu coloquei para ele: presidente, olha, tirar da fome não é difícil, basta um bom cadastro, né? E ali a gente tinha um cadastro esbagaçado, tivemos que fazer um forte investimento para chegar nas pessoas certas. Quem são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade? A gente lembra da renda, mas não é só a renda. Às vezes, uma mulher violentada em casa tem que sair. O primeiro que chega é o cadastro único, o Bolsa Família, um aluguel social, uma condição para atender. Pessoas que são abandonadas, pessoas com deficiência, imigrantes, refugiados, população em situação de rua. A gente tem uma rede que são 12 mil pontos no Brasil, o CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social. Daqui a pouco eu vou estar visitando aqui em Fortaleza e outras cidades. Garantir que se tenha ali a condição, primeiro, a alimentação, é a essência de qualquer animal, né, e o ser humano também. Então, quando eu assumi, nós tínhamos 33 milhões de pessoas no chamado mapa da fome, pessoas que tinham insegurança alimentar. E ali, no primeiro momento, esse cuidado. Como é que nós vamos cuidar do país que é o quarto maior produtor de alimento, uma das grandes potências econômicas do mundo? Como justificar isso? Então, o presidente Lula colocou essa missão. Ele que já tinha ajudado o Brasil a sair do mapa da fome, né? Começou em 2003, coincidência dessa situação. Sim. No Piauí. Veja, o Natanael, que é aquele garoto, de Guaribas, hoje é classe média, mora em Campinas, em São Paulo, mas não esquece sua Guaribas, está sempre lá. Guaribas não é mais uma cidade entre as 100 mais pobres do Brasil, né? Quando a gente olha a situação em 2024. O Piauí já não é mais o estado mais pobre do Brasil. Nós estamos hoje na 14ª posição entre os melhores do Brasil, quarto melhor em educação. Para você ter uma ideia, melhoramos a renda, melhoramos a expectativa de vida. O nosso índice de desenvolvimento humano, que era 0,4, era muito baixo desenvolvimento, né? Depois foi para baixo desenvolvimento em 2010 e fechamos depois em 2014, já chegamos em desenvolvimento médio e agora alto desenvolvimento, né? Ou seja, 0,576, né? É o índice de desenvolvimento humano do estado. Foi a região do Brasil e a região do mundo, desculpe aí. Por favor, ministro, fique à vontade. Segundo o PNUD, que mais se desenvolveu neste século. Então, isso me deixa aqui. E não era possível sem essa presença do Lula. Então, a gente pegou o Brasil ali, 33 milhões e 100 milhões, reduzimos em 85%
até agora a fome com transferência de renda, complemento alimentar. O ministro Camilo aqui na educação, a gente chega lá com alimentação escolar, cozinha solidária, o banco de alimentos, uma série de programas, mas também a meta da superação da pobreza. Aí é que eu dizia para ele, ó, aqui um bom cadastro, dinheiro, né, para chegar nas pessoas. Nós vamos colocar esse ano aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões em Fortaleza, 18 bilhões e 880 milhões no Ceará, né, pelas mãos das pessoas que mais precisam. Sim. Agora, não é possível que a gente prossiga assim o resto da vida. Então, educação, né, cuida da saúde, cuida da educação, tem contrapartida, e ali o pé de meia, né, que agora o ministro Camilo com o presidente Lula criaram para não ter evasão escolar. Todo ano, milhares, milhões de pessoas completam ensino médio, ensino técnico, ensino superior, abre porta para sair da pobreza. Mas também a gente qualifica. Hoje vamos lançar aqui com o nosso prefeito de Fortaleza e de Maracanaú, vamos lançar o programa Acredita, né, onde no rural, no urbano, a gente garante a condição de, pelo emprego e pelo empreendedorismo, superar a pobreza. Então é esse caminho que queremos para o Brasil e queremos para o mundo. Ministro, o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo, né? A gente acompanha o trabalho árduo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ajustar as contas públicas. E a gente sabe que transferência de renda é necessária para justamente matar a fome. O senhor trouxe aqui dados importantes. Agora, eu lhe pergunto, né, para a compensação do IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras, o Bolsa Família está ou não está nesse radar? De corte, não. De novo, aí todo mundo conhece o coração do presidente do Brasil. Ele tem que botar os pobres no orçamento e tem que superar a pobreza. A gente vai dar uma grande contribuição. E olha que coisa boa. A contribuição é exatamente combatendo fraudes, né? Encontrei até agora 4 milhões e 200 mil benefícios, ali da época do Auxílio Brasil, que era documento falso, gente que já tinha morrido, pessoas ali que recebendo aquilo como uma gratificação de uma prefeitura, de algum local. Infelizmente, sim, isso aconteceu no Brasil. O Tribunal de Contas da União diz que esse combate à fraude, com a rede federal de fiscalização do Bolsa Família e outros programas vinculados ao cadastro único, geraram uma economia de 34 bilhões ano, né, para você ter uma noção. Este ano, a gente, pelo combate à fraude e superação da pobreza, ou seja, pessoas que estão saindo do Bolsa Família porque a renda atingiu um patamar de superação da pobreza. E aí, a consequência sai do Bolsa Família, isso gera uma economia. Aquele que é cancelado por fraude gera uma economia. Então, a gente vai alcançar aí cerca de 7,7 bilhões de economia. É claro que isso ajuda nas contas públicas. Então vai passar um pente fino. Vamos seguir combatendo o fraude. Direito a quem tem direito, a quem não tem o direito, né, nós vamos trabalhar o combate à fraude. Fizemos mudanças, por exemplo, quando assumi, um medo muito grande de assinar a carteira. Se eu assinar a carteira, eu vou perder o benefício. Se eu botar um negócio, vou perder o benefício. Ei, peraí, o objetivo não é superar a pobreza? Sim. Então vamos ter que... O que é pobreza? Então, pobreza para o mundo é quando você tem uma renda, não é, ali abaixo de 40 dólares per capita, né, que é o chamado abaixo da linha da pobreza, e esse é o primeiro passo que a gente dá. Então, nós colocamos assim, quando a pessoa começa a trabalhar, quando coloca um negócio, a gente mede a renda. Às vezes uma família grande ganha um salário mínimo, mas divide aquele salário pelo tamanho da família e continua na pobreza. Então, recebe hoje 4 milhões de famílias, recebem o do salário e recebem o Bolsa Família inteiro. Melhorou, cresceu a renda, recebe do salário, recebe a metade. E quando
sai da pobreza. Estou com a garganta ruim. Ministro, fique à vontade, fique tranquilo, fique à vontade aí para tomar um golinho d'água, que eu vou já lançar uma pergunta aqui para o senhor. Obrigado aqui, acabar viu, com esse pigarro. Mas só completando o raciocínio. Essa mudança, ela fez uma diferença. 16 milhões e meio de pessoas do Cadastro Único, do Bolsa Família, entraram nas admissões ao trabalho. Sim. 2023 e 2024. Quando a gente pega o ano passado, 24, o saldo positivo do Cadastro Geral de Emprego, 98,8% é o nosso povo, do Bolsa Família, do Cadastro Único. O povo não quer trabalhar, quer. Agora, quer emprego decente, quer condição ali de dignidade. E agora o empreendedorismo. O Banco do Nordeste aqui, com o presidente Paulo Câmara, um grande parceiro, aqui o Ceará presente, né, os municípios, o governador Elmano aqui com os municípios, trabalhando. E aqui no estado do Ceará, por exemplo, já são aproximadamente 15 mil contratos liberados para estas pessoas, mais ou menos 800 milhões liberados, um primeiro passo, até 21 mil reais. O segundo passo, ali até 80 mil reais. E se crescer, desenvolver aquele negócio, ir até 1 milhão e 200 mil reais. Então a gente apoia com juros baixos, com prazos adequados, assistência técnica. Então, esses dias eu vim aqui no Ceará e fiquei muito emocionado. Uma jovem que a gente apoiou ainda na experiência piloto do programa Acredita em 2023, o nome dela é Patrícia, né? Manda aqui um abraço para ela. E ela contando, olha, eu era Patrícia do Bolsa Família, era conhecido como Patrícia. Depois eu passei a ser Patrícia Cabeleireira. A gente apoiou, ela fez um curso, foi trabalhar lá, alugou lá uma cadeira num salão de beleza. Eu fui visitar, inclusive, agradecendo esse pessoal que deu a mão para ela. E ela disse, e agora apoiado pelo Banco do Nordeste, o programa Acredita, eu coloquei meu salão de beleza. Sim. Então agora eu sou Patrícia empresária. Muito bom. Ministro, agora, o senhor quer tomar um golinho d'água? Porque a pergunta é boa, desafiadora e a perguntinha que não quer calar. Não vou engasgar. Fome zero no Brasil. Pergunta desafio. Para 2030 ou para 2026? 26. Nós vamos... Categórico? Vamos alcançar. Qual é a situação? O mundo, através da FAO, que é ligada à ONU, eles têm uma forma de cálculo que ele leva em conta um triênio, 3 anos. É preciso que o país tenha em 3 anos uma média abaixo de 2,5% na chamada insegurança alimentar. Por quê? Porque quando chega em 2,5%, você não sabe mais, aquilo é renda, é falta de comida, ou é uma doença, ou é uma situação do organismo, enfim. Então, às vezes a pessoa está desnutrida, mas é por conta de um problema de saúde, né? Pessoas com HIV, ela normalmente afeta, né, a condição do organismo, tem dificuldade de alimentação, por isso todo um cuidado. Então, eu conto isso para dizer a importância de garantir que a gente alcance este ano, quando eu assumi era 4,7% na insegurança alimentar no critério da FAO. 2023 já caiu para um patamar de 2,8%, não é? Agora, em 24, a gente deve ter ficado 2,4%. Deve sair agora em julho, né? Eu estou indo na Etiópia, né, lá na África, onde a FAO vai anunciar esse novo mapa da fome do ano passado, 2024. E em 2023 estamos empenhados. Aqui foi lançado o Ceará Sem Fome, foi lançado em cada estado do Nordeste do Brasil. E do outro lado, a superação da pobreza. Então, a gente está bastante animado que em 26, ao ser divulgado o relatório, o Brasil terá alcançado esse patamar, se Deus quiser. Eu não disse, Miguel, que o seu pigarro ia passar depois dessa pergunta? Tá vendo? Agora, ministro, quais foram as causas, né, que tornaram o Brasil ao mapa da fome? O que foi que aconteceu?
Nós tivemos um desmantelamento. Acho que o Brasil observa pouco e tem tudo a ver. Olha, de um lado, a economia. Né? É claro, não posso negar, teve a pandemia, mas não foi só a pandemia. Quando a gente olha, já 2017, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. 2015, 2016, até aqui. Governo Dilma. Ali, 2017, 2018, começaram a abandonar vários programas. E começou a ter problema de fraudes no cadastro, começou a usar cartão em troca de voto, enfim, isso aqui ela termina causando um problema muito grave. A economia caiu, caiu a classe média, cresceu a pobreza, cresceu a extrema pobreza e cresceu a fome. O Brasil estava abaixo de 2,5%, subiu para 4,7% no critério da FAO, não é? No critério da Rede Pensan, com o IBGE, chegou nesses 33 milhões e 100 mil pessoas no mapa da fome. Agora caiu já em 23 para 8,7 milhões, a gente estima agora 4 milhões e meio, ainda tem muita gente ainda para a gente alcançar em 25. A miséria, né? A extrema pobreza, que é o que leva à fome, ela subiu de um patamar de 5,2%, subiu para 9%. Ela agora está num patamar próximo de 4%. Nós tínhamos uma pobreza que tinha chegado a 30% lá em 2014, ela subiu para 37%. Ela agora caiu já em 23 para 27,4%, saiu agora essa semana, não é, num patamar em torno de 23%. Então, é um patamar, não é, histórico. Tanto que o Brasil é o país do mundo que proporcionalmente mais contribuiu nas metas da Aliança Global, reduzindo fome, reduzindo extrema pobreza, reduzindo a pobreza. E veja, eu defendo, foi o caso do Piauí, mas eu defendo para o Brasil, que o social tem que estar integrado com o econômico. Ou seja, quando as pessoas do andar de baixo melhoram, melhora a economia. Aquela pessoa, o caso da Patrícia, quando ela está aqui no Bolsa Família, ela agora está gerando uma atividade econômica. Estava lá no Recife, uma jovem que montou lá uma casa de doces e salgados. Ela estava no Bolsa Família em 23 e agora ela emprega 5 pessoas. Ela é empresária, empregando 5 pessoas. Então, é mais salário, mais consumo, circula no comércio. Então, esse é o desenho, que junto com o ministro Fernando Haddad, coordenado pelo presidente Lula, ministro Simone Tebet, o vice-presidente, meu colega ministro Geraldo Alckmin, da Indústria e Comércio, integrado com a educação aqui, com o ministro Camilo, agora a saúde, o ministro Padilha, a área rural, né, o programa da agricultura familiar, o PRONAF, a garantia aqui do agroamigo, a garantia, não é, do Acredita, tudo isso garante que a economia possa crescer. Veja que a classe média, que tinha despencado, nós tínhamos chegado a 52%, caiu para 43% a classe média. Agora voltou, já o ano passado, 50,1% dos domicílios da classe média do Brasil. Então, eu conto isso para você perceber que quando melhora a vida dos mais pobres, melhora para todo mundo. Melhora para todo mundo. Então, esse caminho é que a gente quer. É isso aqui. O pai do Natanael era um pequeno agricultor, né? Aquela chamada produção de subsistência. Agora é um advogado, não é? É a outra, sei lá, que é filho de uma doméstica, agora é médica, é médico, é jornalista. Ou seja, esse caminho é que a gente quer para o Brasil e vamos alcançar. Ministro, infelizmente a gente tem 1 minuto e 30 restantes, tá? Então, nós não vamos mais fazer nenhuma pergunta para o senhor, eu queria suas considerações finais. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Quando o senhor for para o anúncio lá, 2026, se for anunciar a Fome Zero, o senhor anuncia aqui. Por favor, volte aqui para tomar esse cafezinho, ministro. Já está garantido aqui, viu? Veja só. 1 minuto, por gentileza, aquele é o seu cronômetro, 1 minuto para as considerações finais, por Então, olha, gentileza. primeiro agradecer essa oportunidade, né? O Ceará é um estado que é entre os estados brasileiros que mais contribui para, ao mesmo tempo, reduzir a fome, reduzir a extrema pobreza, reduzir a pobreza e crescer o saldo de emprego, né? Fortaleza entra no eixo de crescer
com o desenvolvimento é o turismo, porque aqui o presidente trabalha, é a infraestrutura, é a estrada, escola, saúde, enfim. E com certeza a minha vinda aqui é para a gente dar novos passos. Né? Estamos aqui trabalhando desde o programa de cisterna, não é? Para botar água onde não tem outra alternativa, coletar água de chuva, o programa de apoio à agricultura familiar, um programa para garantir que a gente possa com isso, de um lado, tirar o Brasil do mapa da fome, mas também superar a pobreza. Perfeito, ministro. Muito obrigado, viu? Perdão pela rapidez aqui, mas é porque TV ao vivo é assim mesmo. Agradecendo ao ministro pela companhia.